Fala galera, David, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Dando continuidade aos strings, né? Agora a gente vai transformar esse código em um código mais funcional. Então, só relembrando, strings, na verdade, é uma sequência de elementos, né? Quando a gente fala sobre coleções, a gente está falando sobre elementos em um espaço, onde você está guardando seus dados, suas coleções, né? Você está falando de memória. Quando a gente trabalha com strings, né? A gente está falando de sequência de elementos, esses elementos eles estão, digamos que no tempo. Então, você pode falar que coleções trabalha com dados em espaço e strings trabalha com dados no tempo. Por quê? Porque você está trabalhando com a sequência, você não está guardando absolutamente nada. E a gente vai fazer o seguinte agora, vamos criar uma nova classe, string test02. Beleza, então o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou copiar esse cara aqui. Eu gosto de manter as aulas bem separadinhas, então eu copio aqui, PSVM, legal. Nós temos exatamente os mesmos requisitos, então eu preciso fazer uma comparação, em seguida eu preciso filtrar e depois eu preciso parar, né, colocar um limite. Vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa de um string. Como é que a gente pega um string? A maioria das coleções tem um método chamado string. E você pode ver, né, que o retorno desse cara é um string de light novel. Então, significa que agora eu vou trabalhar com essa sequência de elementos. E o que eu vou fazer nessa sequência de elementos? Bom, a gente tem vários que nós chamamos de operações. Então, as operações em um string tem duas opções. Ou elas são intermediárias ou elas são finais. O que significa uma ação intermediária? Uma ação intermediária é uma ação que ela retorna um próprio string, ou seja, você pode encadear ações. Então, você quer filtrar, você quer dar uma ordenada, você quer limitar, tudo isso vai retornar um outro string, ou seja, você pode sair encadeando, tá? Então, por enquanto, eu vou tirar isso aqui, porque a gente ainda não vai trabalhar com string diretamente. Geralmente, você trabalha com string até você conseguir chegar no final. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ordenar. Então, o string tem um método chamado sorted. Significa que vai fazer a ordenação. Ele pode ver aqui que se você estivesse trabalhando com algo que já tem a implementação do comparable, você não precisava passar um comparator, mas no nosso caso a gente precisa de um comparator. E olha o que ele retorna. Um outro string. Ou seja, essa é uma operação intermediária. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, primeiramente, pegar essa lista de light novels e ordenar ela. Ordenar ela pelo quê? Pelo título. Comparator.comparing o lightnovel.getTitle. Então, se você voltar no código anterior, nós matamos esse cara. E aí ele retorna para mim um outro string, né? Então, como você pode ver, nós ainda temos o mesmo string. E aí o que eu quero fazer? Eu quero filtrar, depois de ordenar, eu quero filtrar os que têm o preço menor que 4. Então, daqui eu tenho um método chamado filter. E tá vendo que esse filter ele pede um predicate. Significa que a gente pode utilizar uma programação funcional aqui também, utilizar lambda. Nós temos o light novel, vou digitar ln. Então, ln.getPrice menor igual a 4. Então, o filter, se você olhar aqui, ele retorna um string também. O tipo de retorno dele é um string, significa que é uma operação intermediária também. Ou seja, a gente pode dar continuidade. Depois de filtrar, o que a gente quer fazer? A gente quer limitar o número em 3. Tá? Então, depois que você filtrar, eu quero que você limita, e você pode ver que o limit é também uma operação intermediária. Eu quero que você, depois de fazer a ordenação, filtrar, você limite a 3, e aí vem a parte que nós precisamos, né, pegar os títulos. Então, eu só preciso do nome. Existe um método, eu falei para vocês lá, quando a gente estava falando sobre lambdas, né, que geralmente, quando você vai fazer o mapeamento de um atributo específico de uma classe, né, você tem o nome map. E nós temos aqui também, nos nossos strings, o map, que ele aceita, como você pode ver aqui, uma função. Ou seja, a função, se você não lembra, ele recebe um T e retorna um R. Ou seja, se ele recebe um light novel, ele pode retornar o título daquele light novel. E a gente pode utilizar aqui o method reference. Ou seja, eu quero que você retorne lightnovel.getTitle. Isso daqui é a mesma coisa que
isso aqui. Então você está extraindo, né, apenas os títulos. Legal. Então isso daqui também é uma operação, né, intermediária. Ele vai retornar um outro string. O que você precisa? Você precisa de agora uma operação final, uma operação que vai fechar o string e vai retornar uma coleção. Essa operação, uma das operações finais que nós temos é o coletar, ou seja, você fez a ordenação, você filtrou, você limitou, você pegou somente o título, e agora o que você precisa fazer com esse string? Lembrando que o string é uma sequência de dados, você precisa pegar e falar, agrupar, beleza, agora tem essa sequência de dados, eu quero que você agrupe, né, tire do tempo e mova para o espaço, que é collect. Então você está vendo que o collect, ele retorna R, não é mais um string. Né? E aqui, dentro desse collect, você fala, como é que você quer retornar? Você poderia retornar, por exemplo, um set. Você pode retornar um list, poderia retornar outras coisas, mas no meu caso aqui, eu quero uma lista, né? Então tem um método que é o toList, que ele vai retornar para a gente, se eu apertar Alt e Enter, uma lista de títulos. Bom, vamos ver o resultado. Salt titles. Então, vamos executar o da última aula, Ctrl Shift F10. Nós temos aqui Kumulesga, Monogatari e No Game No Life. String test 2, Ctrl Shift F10. E nós temos exatamente o mesmo resultado. Agora, se você comparar, você dá um split aqui, e você comparar o antes e o depois, olha a diferença. Antes, pronto. Olha a diferença. Um código onde você tem várias aberturas de blocos de código e um onde você tem um código mais declarativo. Então, se você está começando, se você der esse código para uma outra pessoa ler, a probabilidade da pessoa entender esse código é maior do que ela entender esse código. Então aqui você está fazendo as coisas de uma forma descritiva. Primeiro você ordena, depois você filtra, depois você limita 3, depois você pega o título. Em seguida, quando você fizer tudo isso, você agrupa essa galera de novo em uma coleção, uma lista de títulos. E aí você tem exatamente o mesmo resultado. Bom, então, basicamente essa é uma introdução a strings, né? Vamos continuar porque tem bastante coisa para a gente falar ainda. Então, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, vamos dar continuidade. Até mais!